Cristo Supremo, Supremo sobre tudo e sobre todos, é a mensagem da Palavra de Deus toda, e em particular, de uma forma mais específica, é a mensagem do livro de Hebreus. E nós vamos nesta manhã focar no capítulo 10 de Hebreus, dos versos 26 até 39. Hebreus 10, 26 a 39. A mensagem então é a supremacia de Cristo, a mensagem do livro de Hebreus. E que implicações essa supremacia de Cristo tem para a minha vida e para a sua vida. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Em verdade, Jesus Cristo, o Filho, é supremo. Nosso foco, então, está nesse capítulo 10, a partir do verso 26, mas quero retroceder alguns versos para lembrarmos quais são as conotações que envolvem estes versículos que vamos focar nesta manhã. Voltando no mesmo capítulo, o verso 19 diz, portanto, aliás, deixe-me dizer que, a partir deste momento, o livro de Hebreus passa para aplicações práticas às nossas vidas. Até então, ele apresentou a doutrina, a verdade da supremacia de Cristo, o Cordeiro de Deus sacrificado de uma vez por todas e que vitorioso está na presença do Senhor. Quais são as implicações? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, diz o verso 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E o verso 22 continua sendo assim: aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Verso 24 diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E agora o nosso texto para esta manhã. Que Deus lhe dê uma mente alerta e um coração aberto neste momento. Diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada.
vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O verso 26, mais uma vez: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Verso 35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Olimpíada de Barcelona, 1992. Era o momento da última fase, da última corrida, da corrida de 400 metros. O atleta favorito para vencer aquela corrida, então, a medalha de ouro receber, era o inglês Derek Redmond. E a corrida iniciou 400 metros. Esse estilo de corrida onde a velocidade é tudo, todos então dando ao máximo, as pernas se movimentando, os músculos contraindo, mas antes de terminar, por volta de 250 metros, o Derek, o favorito, para de repente, põe a mão na coxa. Havia acontecido um estiramento no músculo posterior da sua coxa. E quem já passou por isso sabe que você fica um inválido naquele momento. E os outros partiram e continuaram na sua alta velocidade. E os médicos vieram para auxiliar, então Derek, daqui um pouco, ele ali entre os médicos se levanta e continua correndo, segurando a coxa, e vai até o fim. E chega até o fim. Superação. Superação é uma palavra dos nossos dias. Toda hora nós ouvimos esta palavra, superação. O caso de Derek é um caso extremo de superação. Terminar a corrida, mesmo com muita dor, e sabendo que você não seria mais o primeiro colocado. Mas superação envolve não somente a prática de esportes, esta palavra eu creio que é mais usada na prática de esportes, e especialmente nos chamados esportes radicais. Eu fiz uma corrida de bicicleta de 60 quilômetros, agora fazer de 100, depois fazer de 150, etc. Eu fiz uma maratona correndo de 5 quilômetros, estou me preparando para agora então uma maratona inteira de 40, e assim as pessoas vão de superação em superação. Eu quero ser um alpinista, eu quero me dedicar a esse esporte radical, de escalada de montanhas, na encosta de montanhas rochosas. Já sei, vou começar primeiro pequeno aqui em Pedra Bela, 120 metros. Quando eu ficar bom ali, eu vou para a Serra do Cipó, em Minas Gerais, onde é mais ou menos 1.670 metros, o ponto mais alto. Depois, quando eu estiver bom ali mesmo, craque, eu vou para o Aconcagua, a montanha mais alta aqui da América do Sul, que está na Argentina, com 6.900 metros. E quando eu conseguir o Aconcagua, chegar lá naquele pico, o próximo passo é o Everest, a montanha mais alta do mundo, então no Nepal, com 8.840 metros. E assim vai esse desejo de superação nos esportes radicais, mas também na luta e projeto de vida.
trabalho, especialmente, carreiras profissionais, especialmente. E as palestras motivacionais são todas voltadas para animar as pessoas à superação. Você está num nível e você pode vencer e ir para o outro nível. E aí vem aqueles conselhos bem humanistas, centrados no ser humano, desconsiderando Deus. Creia em você mesmo, você pode, não é? E dá uns exemplos de alguém ali que pôde, e as pessoas saem dali, então, pisando em alta e pensando, eu posso tudo realmente. Enfim, superação. Mas sabe, há uma superação que é a maior de todas e que precisa estar na minha vida e na sua vida. E a mensagem, o texto de Hebreus esta manhã é sobre isto. Uma superação que precisa estar em nossas vidas. Nossa vida com Deus, a nossa vida com Deus em Cristo neste mundo, é um chamado para superação resoluta, vez após vez, vez após vez. Nós, porém, diz o verso 39, nós, porém, e o autor se inclui, inclusive, isto é, ele fala junto e por todos aqueles que são realmente do Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Superação resoluta é o que precisa estar na sua fé e na sua vida com Deus. Alguém aqui nesta manhã, com um ar de derrotado por causa do mal, do mundo, do pecado, quem sabe por causa de contratempo, inclusive na vida, que traz dificuldades, traz desafios. Há alguém aqui nessa situação, a palavra é para você, meu irmão, minha irmã, para você então ir à superação de uma forma resoluta, decidida. Não pertenço àqueles que retrocedem, mas pertenço àqueles que creem e são salvos. Que Deus coloque essa verdade no seu coração. E você que não é do Senhor ainda, que nesta manhã você possa ter um encontro com Ele, reconhecer o seu pecado, ir ao Cristo crucificado pela fé e pedir a Deus perdão através do mérito da morte dele por você na cruz, e com muita humildade e quebrantamento receber esse perdão que você não merece e receber a vida com Deus agora e para sempre, dádiva de Deus através de Cristo. Mas enfim, todos nós que começamos, todos nós que já estamos há um bom tempo na caminhada da fé, lembre-se sempre, superação resoluta, porque as lutas vêm, os desafios vêm. Seja resoluto, meu irmão, minha irmã, seja resoluto, decidido no superar enquanto você caminha neste mundo, enfrentando todo tipo de obstáculo para a sua caminhada com Deus, mas sempre superando. Por isso, você precisa rejeitar a descrença. Primeira coisa que quer nos abater, e a mais fundamental, é chegarmos a um ponto quando nós vamos partir para a descrença. Criamos, mas agora nós somos tentados a não crer mais. Precisamos rejeitar a descrença. Vamos lembrar aqui que o texto nos remete à justiça de Deus. Uma justiça implacável e coerente. E desde já, deixe-me dizer que se há uma coisa que não é aceita no mundo, na cultura, nos nossos dias, é um Deus que julga. Deus não pode julgar. Deus tem que simplesmente se coadenar com todos os caminhos humanos. E aí é um Deus esquizofrênico de um lado só, um Deus de um tal amor que sacrifica, ou melhor, que joga fora a sua retidão e então a sua justiça e santidade, para se adaptar àquilo que o ser humano quer. Então, se você for convidado para falar em qualquer lugar público sobre a sua fé, se você entrar com o conceito de que Deus é reto, Deus é santo e Deus julga, ali você perdeu o público e nunca mais será convidado para falar naquele ambiente. Mas o texto aqui nos remete à situação aqui do Velho Testamento. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quando nós pensamos no Deus de graça e Deus de amor,
Nunca nos esqueçamos que Deus é implacável e muito coerente em julgar o pecado, os caminhos que são rebeldes e são distintos daquilo que Ele quer e tem para nós. Deus aceita somente aquilo que é alinhado com a pessoa dEle, que é a pureza, a retidão. E pureza e retidão e santidade estabelecida pela referência do caráter dele, e não por aquilo que nós achamos que é. E Deus é implacável. E se nós perdermos de vista o fato de que Deus tem uma justiça rigorosa e perfeita, nós perdemos também a avaliação correta e a grandeza do que é o amor e a graça de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria. Quem era intencionalmente rebelde com a lei, não era questão de um ato, porque a pessoa por alguma razão caiu, mas esta coisa intencional era levado à morte. Se Deus aplicasse a sua justiça hoje, nós teríamos muitos problemas por aí. É preciso então lembrar que Deus é o Deus desta justiça. Ele vai citar algo que Moisés disse lá em Deuteronômio, no capítulo 32, onde há o cântico de Moisés, um longo capítulo, um longo cântico de Moisés. E entre outras coisas ali Moisés diz, e o autor cita: a mim pertence a vingança, isto é, Deus falando através de Moisés, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e eu retribuirei. Esse texto é um texto que dá um grande descanso para nós. Sabemos que não pertence a nós, temos que vingar o mal, e nem condenar, em termos de executar uma pena. Que isso pertence a Deus, mesmo porque nós não podemos assim fazer, mas Deus vai fazer. Todo mal tem um encontro com Deus, e todo aquele que está longe de Deus, rebelde no seu coração, nada quer com Deus, terá um encontro com Deus. Deus tem o seu dia, diz a palavra de Deus. Isso nos dá um grande descanso, mas deve servir também de alerta para nós, porque não podemos aplicar essa verdade somente para os outros. Se Deus é assim, é porque Ele é sempre assim e também será conosco, se nós não tomarmos cuidado. A descrença precisa ser rejeitada. É terrível a situação de estar na descrença, porque a justiça de Deus é permanente, ela continua também, não é só nos dias de Moisés. Se continuarmos a pecar, diz no verso 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, também estamos debaixo da justiça de Deus, mas note que se trata aqui de uma atitude contínua. É verdade que todos nós caímos em pecado aqui e ali, mas o que o texto está dizendo é quando essa atitude deliberada, e é se continuarmos a pecar deliberadamente. Então é uma atitude consciente, de abraçar o mal e não se sentir mais mal com ele, não se sentir incomodado, e abraçar a descrença, não se sentir incomodado, permanecer nisto. Isto é algo que leva a uma situação fatal. É um posicionamento fatal, porque ele diz: quanto mais severo o castigo, julgam vocês, merece. Aí ele está fazendo uma comparação com aquilo que era feito nos dias de Moisés, pessoas levadas à morte, e nós, agora. Ele vai desse argumento então do fraco para o mais forte, o julgamento do mais fraco para o mais forte, situação mais fraca para o mais forte, é o argumento chamado como fortiori. E se era assim, e agora então nós que conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, muito pior, quão mais severo o castigo, julgo vocês, merece. E aí aquele que pisou em Jesus Cristo, nos aponta aqui esse texto no verso 29, pisoteou Jesus Cristo, desprezou Jesus Cristo, conheceu a Cristo, e agora, então, despreza, e mais diz, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. Esse profanar é considerar a obra de Cristo como banal, como desprezível.
E mais, insultou o Espírito da graça, o Espírito Santo, isto é, afrontou, injuriou, insultou o Espírito. A atitude deliberada do pecado, que pode ser por afirmativas, como pode ser também expressa através de escolhas e atitudes. Escolhas e atitudes que representam o quê? Pisar em Jesus Cristo, o Filho. Atitudes e escolhas que refletem que um profanar, um considerar desprezível o sangue da aliança, o sacrifício de Jesus. Atitudes e escolhas que são um insulto ao Espírito Santo que ministra a graça a nós. Aí está o grande perigo, posicionamentos fatais. E eu não posso deixar de apontar um detalhe que é de grande relevância. Quando inicia aqui o verso 26, na tradução que eu li, não há uma conjunção ali, faz ligação de pensamento, essas palavrinhas que ligam pensamentos, não há uma conjunção ali, mas no original tem a conjunção conclusiva, pois. Está ausente, os tradutores da versão que eu tenho entenderam que fluía melhor o texto desta forma. Mas é importante apontar isso por quê? Porque quando ele fala sobre tudo isto aqui, sobre o castigo mais severo, e ele vem falando dessa questão da justiça de Deus, ele acabou de falar sobre a participação, fidelidade à igreja. Há um grande entendimento aí, quem sabe, de Deus, da Bíblia de graça, mas um entendimento pobre e pequeno sobre a doutrina da igreja. E como isso deve ter implicações na minha vida, meus compromissos. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, diz ali, verso 24 e 25. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Por alguma razão, ali já naquele primeiro século, crentes que eram firmes, agora já não andam mais, a igreja começava a ser abandonada. Começavam a faltar nos cultos, de forma leviana, sem nenhum compromisso. Não era um compromisso para eles estar com a igreja do Senhor. Como mudou tudo isto agora. Compromisso com a igreja. Aliás, hoje a igreja é vista pelas pessoas da mesma forma que elas olham as lojas do shopping center. Ou essa está com a vitrine bonita, vou entrar. Ah, essa aqui está com a vitrine feia, não entro não. Ou agora apareceu uma com a vitrine mais bonita que a outra, não vou mais nessa loja, vou naquela. E assim vão lidando com a igreja conforme sua conveniência. Não entendem o compromisso de corpo e de caminhada de peregrinação. Em 1966, quando eu estava lá com os meus 11 anos de idade, aconteceu a Copa do Mundo na Inglaterra, 1966. E eu me lembro o comentário dos jornalistas aqui do Brasil, assim, surpresos, porque não haveria jogos da Copa na Inglaterra no domingo. No domingo. Para eles foi algo que surpreendeu. Por quê? Bem, era um outro tempo, era uma outra Inglaterra. A razão é óbvia. A razão é óbvia. Domingo não era dia de jogo, mas de ir à igreja. Lembro-me quando eu, por volta dos meus 14 anos, cheguei animado em casa a falar para o meu pai que o professor de educação física me convidou para jogar no time da escola. Mas eu já tinha minhas dúvidas no meu coração. Porque depois eu precisei acrescentar. Alguns jogos caem no domingo, pela manhã. E meu pai disse, muito bom que ele te convidou. Mas diga para o seu professor que você e a sua família já têm um compromisso com a igreja aos domingos. Se os jogos forem de sábado, você pode participar. Isto não se negocia aqui. Isto não se negocia nesta casa. Isto não se negocia em nossas vidas. Há um motivo de força maior? Não. É apenas uma opção que você pode fazer ou não fazer, então a igreja é prioritária para nós. Mas esses tempos já se foram. Lembro-me ainda na minha adolescência, morando numa cidade interior, onde havia muitos sitiantes, membros da igreja. E eles vinham com carroças dos seus sítios. E uma vez um faltou à igreja um domingo. E era fiel, estava sempre ali. Todo mundo pensou o que aconteceu. Não havia telefone naquela época, etc. Então, ficava a dúvida no ar. Outro domingo ele faltou de novo, chamou mais atenção à igreja ainda. Terceiro domingo ele apareceu. Daí,
houve a troca de informações. Ele disse, eu tenho um primo que mora num sítio na mesma região do meu, mais ou menos a 8 quilômetros, e quando, 2 domingos atrás, eu estava pronto com a família para sair, para vir para a igreja com a minha carroça, chegou o meu primo, na mesma hora. E aí nós descemos da carroça e fomos fazer sala para ele e a família dele. Chegou o domingo seguinte, nós estamos prontos para sair para a igreja, a mesma coisa, o primo aparece de novo. Descemos da carroça para fazermos sala para eles, ele ficou para o almoço, aquela coisa toda. E hoje, quando nós estávamos para sair para a igreja, quem apareceu de novo ali? O primo. E aí, então, eu disse para ele, primo, é o seguinte, a casa está aí, a porta está aberta, fique à vontade, nós vamos cultuar o Senhor, vamos à igreja. Quando voltarmos, nós podemos almoçar juntos. E eu vim embora. E sabe, passado alguns anos, creio que 1 ou 2 anos, aquele primo se converteu. Porque ele salgou a vida do primo. E não o primo salgou a vida dele. Porque ele precisou explicar para o primo por que era tão importante ir à igreja. O povo não entende. Realmente quem não tem a Cristo, olha para você e diz, mas o que você vai fazer tanto na igreja? É ou não é? Eles não entendem o que é a comunhão com os irmãos, é a comunhão com Deus e o culto e a adoração ao Senhor renovado em nossas vidas sempre. Enfim, aqui está tudo conectado, meu irmão. A igreja está envolvida aqui. Não só isso, mas isso também. Leve a sério a vida da igreja e o cultuar com o Senhor. Não seja relapso. E diz o verso 26 e 27, os versos 26 e 27, já não resta sacrifício pelos pecados. Do que ele está falando? Quando eu deliberadamente continuo tomando atitudes, ou até confessando, um desprezar das coisas do Senhor, eu simplesmente anulei a minha possibilidade de resgate. Porque a única possibilidade está em Cristo, e se eu dei as costas para Ele, não há outro jeito. Estou condenado. Estou na pior. E a tragédia é conhecida. Verso 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, é preciso desprezar, rejeitar a descrença e ficarmos firmes e abraçarmos o crer no Senhor e vivermos isto, não só em palavras, mas em escolhas, em atitudes, o que nós fazemos e o que nós não fazemos, conforme o Senhor, sempre alinhados com Ele. Nós somos chamados então a essa superação resoluta. E isto envolve você rejeitar a descrença, rejeite a descrença, meu irmão, mas continue firme, muito firme. É interessante o currículo desses irmãos aqui, o que acontece na vida deles, o passado deles. Ele fala de dois grupos no passado. Primeiro ele fala dos sofredores. Lembre-se dos primeiros dias, quando vocês foram iluminados, isto é, o Evangelho chegou à vida de vocês. Lembre-se daqueles tempos, dias passados, quando vocês se converteram. Quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Vocês foram expostos a insultos e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens. Que experiência tremenda, terrível, foi a deles no passado. A perseguição que se levantou contra eles por causa da fé. Perseguição terrível. E note o que eles experimentaram. Eles suportaram muita luta, e a palavra aí, muita luta, é a palavra de onde vem também a nossa palavra atleta, o esforço do atleta. Aquele esforço físico levado ao limite. Vocês experimentaram muita luta, muito sofrimento. Vocês foram expostos a insultos. E o termo aí é como se colocar alguém no palco, no teatro. Vocês foram expostos a insultos publicamente, vocês foram expostos, humilhados,
E mais, aceitaram alegremente o confisco dos seus bens. E a palavra confisco pode significar, na nossa língua significa, em geral, uma ação da justiça. Mas aqui não é muito claro se é ação da justiça ou apenas uma invasão de multidão, da plebe, da turba, invadindo a sua propriedade, etc. E tudo indica que é mais esse caminho aqui, quando a multidão se levanta e parte para cima dos bens da pessoa. Enfim, eles atravessaram momentos terríveis e difíceis, sofredores, mas ao mesmo tempo que haviam estes sofrendo, havia os consoladores, que não estavam atravessando as mesmas lutas e perseguições. Diz aqui, em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, compadeceram dos que estavam na prisão. Havia irmãos sofrendo perseguição e havia irmãos que não estavam sofrendo perseguição, mas foram solidários com o que estavam sofrendo. Ir à prisão, por exemplo, visitar alguém que era perseguido pela fé, era um grande risco. Era o risco de você ser identificado com ele e a partir daí você também começar a sofrer a perseguição. Mas eles não abriram mão da solidariedade cristã, da comunhão cristã e foram apoiar os seus irmãos. Vivemos tempos quando isto cada vez mais e mais é necessário. Imagina uma professora da nossa igreja, um professor que venha perder o emprego por causa desse negócio de ideologia de gênero. O que você vai fazer? Isso é um problema seu. Isso é um problema seu. Cada um com o seu. Ou você vai somar em oração, na palavra de encorajamento e um apoio que for necessário. E poderia citar muitos outros exemplos que podem acontecer, mas não é novidade. Os crentes sempre sofreram algum tipo de perseguição quando foram fiéis ao Senhor. Tive um amigo na minha juventude, se converteu por volta dos seus 18 anos. A casa dele era uma casa liberal, não tinha disciplina, era uma casa desconjuntada, e ele vivia uma vida então bem mundana, daqueles de chegar de madrugada em casa com 17 anos, 16 anos, 18 anos, bêbado, depois de noitada, aquele negócio todo. E assim a vida dele foi, até que ele teve um encontro com Cristo. Me lembro da conversão dele. E aí ele se converteu, não mais a vida devassa, agora uma vida de edificação com o Senhor. O pai dele soube então, notou que ele havia se convertido. O pai dele disse para ele, um pai que nunca foi um estruturador da casa, nem da vida dos filhos, disse para ele, já que você abraçou esse negócio, você pode cair fora da minha casa. Enquanto ele vinha de madrugada, bêbado, não tinha problema. Quando ele se compromete com a fé em Cristo, e a igreja, o pai diz, olha, não há lugar para você aqui. Sofrimento por causa da fé. Sempre houve crentes sofrendo, crentes sofreram naqueles dias e crentes haverão de sofrer nos dias à frente. É preciso ter esta firmeza continuada. Apesar da luta, vocês foram fiéis no passado, sejam fiéis no presente. Assim como vocês têm esse currículo maravilhoso no passado, renove esse currículo agora no presente. É preciso preservar essa fidelidade ao Senhor. Não abram mão da confiança que vocês têm no Senhor. Verso 35. Essa confiança que esteve em vocês, que continue em vocês. Que vocês possam ter esta firmeza continuada, este superar resoluto. Meu irmão, você é chamado para superação, você é chamado para continuar firme e não para vacilar. Esse é o seu chamado, minha irmã, não se esqueça disto, não se esqueça. E foque na recompensa, foque no final. É preciso ter este foco recompensador diante de nós. É o nosso grande estímulo, mas não apenas no sentido de esperar, mas no sentido daquilo que é real, e se focar na recompensa. Diz o texto aqui citando Isaías 26, pois em breve, muito em breve, aquele que virá e não demorará. E está falando aqui da vinda de Jesus Cristo, aplicado a Isaías, a vinda de Jesus Cristo. Nós entendemos que a nossa história, a história da humanidade tem um nexo. Ela caminha para um fim, e um fim que fará sentido de toda ela. É o fim quando Deus, então, em Cristo,
haverá de trazer toda a humanidade para o encerrar dessa história com o domínio do mal e experimentar, então, aqueles que são dele, o gozo eterno. Enfim, há um nexo. Nós não estamos apenas patinando, a humanidade está patinando, talvez andando em círculo, chegando a lugar nenhum. Não, há uma linha direcionada por Deus e há um momento. Se não houver isto, como é que ficam as coisas? Qual é o nexo da sua vida? Qual é o nexo da história humana? Mas Deus é o nexo. Deus em Cristo é o nexo. E o destino para aqueles que são dele é um destino recompensador. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será, diz o verso 35, ricamente recompensada. Ricamente recompensada. Meu irmão, minha irmã, todos nós buscamos recompensas neste mundo. E não é necessariamente errado isto, mas cuidado quando você coloca nessas recompensas o fim da sua vida. Nenhuma recompensa deste mundo será plenamente recompensador, porque são todos passageiros, são pequenos, e a sua vida é passageira. É preciso esta recompensa eterna. Depois de tudo fazermos, lutarmos e sofrermos, o que sobra, para onde é que vamos? Qual é o nexo? Há um nexo para o crente em Cristo Jesus tremendo. A sua confiança será ricamente recompensada. O verso 36 diz que eles devem perseverar. Quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Há algo esperando por nós que vale a pena, que não é como deste mundo, não é ilusório, passageiro, temporário, parcial, mas quando então finalmente nós receberemos aquilo que plenamente será maravilhoso para nós. Verso 34 diz: e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Quando houve ali a necessidade de escolher entre seus bens e a fé em Cristo, escolheram a fé em Cristo porque sabiam que ela é que dá a eles a recompensa maior do que qualquer bem que eles perdiam. É preciso ter esse foco no recompensador. Foque na recompensa, meu irmão. Organize a sua vida na perspectiva bíblica, no sentido da vida em Cristo, que não se explica num dia, mas que se explica através de muitos dias e anos, até aquele dia que estaremos com o Senhor. Mas como que eu posso ser sustentado nessa caminhada com esse foco recompensador e não deixar de caminhar? Como que posso eu estar resoluto no superar? A sustentação não vem de mim, vem do Senhor. Ele traz o texto de Abacuque, capítulo 2 do Velho Testamento, e aplica para a vida em Cristo. Meu justo viverá pela fé, Deus falando. Meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, não tenho prazer nele. Esse texto de Abacuque é citado 3 vezes no Novo Testamento. 2 vezes pelo apóstolo Paulo, uma vez em Romanos capítulo 1, e depois em Gálatas capítulo 13, e aqui por Hebreus. Paulo fala sobre o justo viver pela fé, no sentido de como nós nos tornamos justificados diante de Deus. Isto é quando nós cremos na obra de Deus em Cristo por nós. Ele tomou meu lugar, eu passo a ser justificado diante de Deus. Mas e aí, como é que eu permaneço nisto? Hebreus já aborda a segundo momento. É pela fé, é pela fé. É nesse sentido que ele usa aqui, meu justo viverá pela fé. Nós somos salvos pela fé, isto é, nós somos salvos, meu irmão, minha irmã, dependendo da graça de Deus e não pelos nossos méritos e obras. E como é que nós continuamos? Nós continuamos e seremos vitoriosos enquanto dependermos ou continuando dependendo da graça de Deus, fé no poder da graça de Deus em nossas vidas. Sempre assim, nunca dependa das suas próprias forças. Eu sou crente forte, eu posso. Olhe sempre para a graça de Deus. E aí essa condição e essa consciência, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você é chamado para a superação resoluta, meu irmão, minha irmã.
foque na recompensa. Dependendo da graça de Deus, para frente e para frente e para frente. A escalada da vida. Esse buscar sempre de algo mais e tentar superar o momento atual, a conquista atual se esgotou, ficou velho. Eu comprei meu automóvel, que eu queria tanto, esse modelo, mas agora está meio velhinho. Quanto tempo passou? 6 meses. Já estou pensando em outro. É como aquele que se propõe a escalada de montanhas. Vai de Pedra Bela para a Serra do Cipó, para o Aconcagua, depois para o Everest. Mas o que é que está acontecendo nestas superações? Há uma expectativa de que lá nesse topo agora vou encontrar algo que eu não tinha aqui. E quando eu chego lá no encontro, então vou para o próximo agora. Mas isso não é só com a escalada de montanhas, assim é com os nossos projetos de vida. Todos eles são legítimos, mas cuidado em pensar que em alguma dessas montanhas que você está escalando, você vai encontrar aquilo que você busca no seu espírito. Jack Higgins, escritor inglês falecido há alguns anos atrás, foi autor de livros de ficção, thrillers, famoso, ele foi muito famoso. Um livro que ele escreveu, que ficou muito conhecido, é A Águia Pousou. Vendeu 50 milhões de cópias no mundo. Inclusive, esse livro foi lançado em 1975, em 1976 foi feito um filme baseado nesse livro, que se tornou um clássico, A Águia Pousou. Aí está um homem que atingiu sucesso no seu projeto de vida e carreira profissional, tanto de fama como de dinheiro, de status, etc. Mas é interessante a declaração dele dada uma vez. Ele disse no pico já da sua idade madura e do sucesso. Ele disse: eu gostaria que alguém me tivesse dito lá atrás que quando você chega ao topo, não há nada lá. Você ouviu? Que quando se chega ao topo, não há nada lá. É verdade. As duas coisas. Eu gostaria que alguém tivesse me dito. Foi dito. A palavra de Deus tem dito isto. É preciso ouvir. Segundo lugar, no topo deste mundo, nunca terá algo lá. Quem chegar ao topo do Everest vai cair num vazio tremendo. O que mais agora? Que superação? Não há mais nenhuma. E não havia nada lá. Mas nós temos algo nos esperando neste encontro com Deus por toda a eternidade. Esse é o nexo da nossa vida e é o sentido. Por isso, é preciso ser resoluto no superar, meu irmão. Alguém desanimado aqui nesta manhã, alguém derrotado pelo mal, pelo pecado, alguém num embate difícil da vida que o leva a desacreditar, que essa palavra do Senhor firme o seu coração. E se nós somos dele, se realmente somos dele, nós vamos prevalecer, porque o texto bíblico é muito claro, é muito claro. Se somos do Senhor, esta mensagem é para nos tirar da complacência e para nos manter naquilo que é nosso, na vitória, na resolução do superar. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Esta é a verdade da minha vida em Cristo, esta é a verdade da sua vida em Cristo, esta é a verdade de todos nós em Cristo.
e as lágrimas caíram. O coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. Sou forte pra lutar. No mundo aqui, a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar pelo mar. No alto dos seus ombros eu aprendi, sou forte pra lutar, lutar. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos orar, vamos colocar em pé nesse instante.